Paz do Senhor, que maravilha a gente se encontrando nesse vídeo, trazendo conteúdo bom. Hoje eu vou falar sobre o 40. Qual o significado espiritual do número 40 dentro da Bíblia? Vamos aprender um pouquinho sobre o 40? Antes, se inscreva no meu canal. É muito importante você se inscrever no meu canal, porque você ajuda esse canal a crescer, e também é muito importante dar esse joinha, porque os vídeos que tem bastante joinha, o YouTube distribui, ok? E ative as notificações. Vamos lá? Nós vamos estar falando sobre o número 40, a lição espiritual que a gente pode tomar, né, desse número 40. O primeiro, são vários textos. É claro que a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, apresenta vários momentos em que o 40 aparece. Só que eu selecionei e vou apresentar apenas alguns textos. O primeiro texto que eu quero apresentar como forma de introdução está no livro de Gênesis. Vamos lá, vou pegar aqui meu óculos, livro de Gênesis, abra aí por favor, capítulo 7, Gênesis 7, o versículo 4 e o versículo, vamos primeiro o 4, ok? Diz assim: porque passados ainda 7 dias, observa, nós vamos falar do 40, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Então esse texto aqui, ele está se referindo a um tempo, tá? De um antes e depois. Por que essa palavra antes e depois ela é importante dentro da lição espiritual do número 40? Porque esse 40 aqui, uma coisa também muito importante, desculpa, que eu quero estar falando para vocês, que o que eu quero ensinar, na verdade, não é exatamente o significado do número, tá? Mas é o período, o tempo, a questão desse intervalo 40. Não é o número, tá bom? Mas é o significado por trás desse período que nós chamamos de dias ou de anos, que nós vamos ver aqui. Então, quando a gente vê aqui 40 dias e 40 noites, referindo-se ao dilúvio, Deus está usando o quê? Um período. E uma coisa muito importante de nós observarmos é que o 40, ele faz uma referência sempre a conflitos, tribulações, aprendizados. Então você observa que esse número 40 aqui, ele vai sempre estar ligado a uma forma de um desafio, tanto para a vida de uma pessoa, para uma nação, para um povo. Então você entende, como introdução, de que esse período de 40 dias ou 40 anos, ele vai ser associado, tá, a uma tribulação, ao ensinamento, a um conflito, a um período que vai dividir o antes e o depois, ok? Vamos então agora, Êxodo 24, versículo 18. Vamos ver outro período do 40. Êxodo 24, versículo 18, que diz assim: e Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Observou aqui? Mais um exemplo aqui desse período que Moisés vai estar. E observe aqui que esse 40 dias e 40 noites que Moisés vai permanecer no monte, vai ter um antes e um depois. Por quê? Porque ele vai trazer as tábuas da lei, ok? E vai trazer ensinamentos, vai trazer princípios de Deus para serem revelados ao povo. Então, quando a gente observa o 40,
Mais uma vez eu quero frisar, tá? Não é a numeração, ok? Não é que o 40 tem um significado especial, não. O 40 tem um significado espiritual, tá? Não especial, mas espiritual dentro do contexto do texto em que a Bíblia está nos apresentando. Tudo bem? Vamos agora para Números 14, versículo 33. Número 14, versículo 33. Que diz assim, vamos lá. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Então a gente observa aqui a respeito do período em que o povo de Israel estaria peregrinando no deserto. Então você observa o antes do deserto e o depois, correspondendo a 40 anos. Vamos para agora o Novo Testamento. Mateus 4, Evangelho de Jesus que Mateus escreveu, tá? Ele descreveu os relatos. 4, versículo 2 diz assim: E tendo jejuado 40 dias, e 40 noites, depois teve fome. Está fazendo referência a Jesus. Jesus jejuando, levado ao deserto para ser tentado. Ele jejua 40 dias e 40 noites. Marlene, qual é o ensinamento que tem nesse período aqui para Jesus? É o começo, tá? O antes e o depois. Por quê? O depois dos 40 dá-se início ao ministério do Senhor Jesus Cristo. Vamos para Atos capítulo 1, o versículo 3. Vamos lá? Atos 1, versículo 3 diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, falando acerca de Jesus, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então você observa agora também, após a ressurreição de Jesus, Jesus permanece na terra 40 dias. Aí você pergunta, mas qual é a referência desse 40 dias? Da permanência de Jesus após a sua ressurreição. Então você observa que tanto 40 dias e 40 noites de Moisés no monte, tanto 40 dias como 40 noites do dilúvio, também o 40 anos peregrinando no deserto, 40 dias que Jesus jejuou, e agora aqui 40 dias que ele apareceu para muitas pessoas. O que a gente observa dentro desses textos aqui é que esse período ele tem aponta, melhor dizendo, para um fator determinante, tá? Qual é esse fator determinante? É o que vai acontecer depois desse período. Ou seja, passou 40 dias numa luta, após tem o quê? Uma vitória. Passou 40 anos no deserto, após tem a entrada na terra prometida. Então, a gente observa dentro desses textos que esse 40 é uma espera por um período, é um período que vai trazer um fator determinante que vai resultar numa vitória, ok? Que é o resultado de uma vitória. Então, esse período dessa prova, dessa tribulação, dessa luta, desse conflito, tá? Referente a esse período de 40, seja dias ou anos, ele é uma espera, tá? É uma espera por um fator determinante. Podemos dizer, então, assim, que é um período, tá, de espera, onde dentro desse contexto que nós lemos, está esperando por algum fator determinante, por algo, ok? Que vai determinar e vai mostrar o porquê desse período do 40.
ok? E quando também a gente fala do 40, a gente fala também do encerramento, tá? É um período onde o seu final, o final do 40, seja dias ou anos, vai apresentar o quê? O final de uma tarefa, o final de um propósito. Outro detalhe que eu coloquei aqui, eu acho que eu já até falei, sim, eu falei logo no início, né? Que esse 40, ele vai enfatizar o quê? Uma verdade espiritual. Uma verdade espiritual, um significado espiritual que nós não podemos desprezar. Então, quando você lê na Bíblia referência a 40, não é que há um significado, tá, especial no número 40. Na verdade, o significado está exatamente no antes e no depois, na espera, tá? Pelo fator determinante desse período. E também quando 40 dias encerra, como foi o de Jesus, jejuando, como foi do dilúvio, quando encerra o jejum de Jesus, deixa eu ler aqui, quando encerra também os 40 dias do dilúvio, quando encerra os 40 dias e noites de Moisés no monte, os 40 anos peregrinando no deserto, o que você vai observar aqui? Você vai observar que está encerrando o quê? Um período muito difícil. Um período onde houve batalhas espirituais. Então, qual o ensinamento, o significado espiritual do 40? Aí você vai pegar, observar o contexto e ver que Deus ele trabalha com esse significado, com esse tempo, com esse período, justamente para trazer lições, tá, concernentes, tá, ao que virá após esse período. Então, esse vídeo é um vídeo bem objetivo, justamente para que a gente venha se atentar para os períodos. Tem o 40, tem o 12, depois eu vou gravar outros vídeos, tem o 12, tem o número 7, o número 24, mas hoje nesse vídeo, o que nós precisamos aprender é exatamente isso. Qual é o significado espiritual do número 40, tá? O período é um período de espera, é um período de ensinamento, tá? Espera pelo quê? Por um fator determinante, tá? Que vai trazer uma explicação por que aqueles dias e por que aqueles anos. Tudo, amados, na Bíblia está voltado para o tempo, seja um tempo de 1 ano, 3 anos, 2 anos, enfim. O que a gente tem que entender é que Deus, ele sempre trabalha com o tempo para nos trazer lições valiosíssimas, ok? Vamos ficar por aqui e eu peço que você se inscreva no meu canal, se inscreva mesmo, me ajude, dá sim o seu like e ative as notificações. Nós vamos encontrar no próximo vídeo e nós nos encontraremos com outro assunto que talvez seja o segmento, eu vou pensar um pouquinho, seja o segmento desse significado espiritual das numerações na Bíblia, mas com certeza nós vamos nos encontrar e vamos trazer um conteúdo de muito valor para vocês. Que Deus abençoe, paz do Senhor.